Boa noite, meus irmãos. Como é bom estarmos juntos. Eu tenho uma palavra para compartilhar com você nessa noite. Estou muito feliz. Chegamos do culto. Hoje foi um dia festivo aqui em casa. E nós recebemos hoje bênçãos maravilhosas do Senhor na nossa vida. E eu tenho uma palavra para você nessa noite que está aqui em Marcos, capítulo 5. Essa mensagem é um pouquinho extensa, mas vamos lá. Ela é poderosa para as nossas vidas. O endemoniado gadareno, Gerazeno. Chegaram do outro lado do mar, a província dos Gerazenos. Descendo ele do barco, saiu-lhe ao encontro dos sepulcros um homem possesso de espírito imundo, o qual morava nos sepulcros e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Marcos, capítulo 5. Pois tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços. Olha a força desse homem endemoniado. Em grilhões, em migalhas, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Quando ele viu a Jesus de longe, correu e adorou-o, e clamando em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhes dissera: Sai deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o teu nome? E respondeu ele: Legião é o meu nome, pois somos muitos. E rogou-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. Ora, andava ali, pastando pelo monte, uma manada de porcos. Os espíritos imundos rogavam a Jesus: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se por um despenhadeiro no mar, onde se afogaram. Os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Muitos saíram para ver o que havia acontecido, e indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse da terra deles. E ao entrar Jesus no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. E Jesus, porém, não permitiu, mas lhe disse: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Então ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Olha que homem atormentado, olha que testemunho que esse homem viveu na vida dele. Você já percebeu ou passou por situações onde pessoas que, perto de pessoas que são indesejadas, pessoas que ninguém quer estar perto, ninguém quer dar atenção, foi por essas pessoas e para muitas pessoas que vivem numa vida amargurada, como esse homem vivia endemoniado, que Jesus veio, né? Esses eram os sentimentos dessas pessoas que moravam em Gadara, nessa cidade, por aquele homem que vivia lá nos sepulcros, andando de dia e de noite, atormentado por esses demônios. E não só, uma legião. Ninguém queria esse homem por perto. O mal degradou a moral e a vida desse homem. E ele era considerado provavelmente uma pessoa que não tem mais jeito para a sociedade. Você já viu alguém falar: aquela pessoa ali não tem mais jeito, ninguém vai dar conta, não dá. Um caso perdido, né? E todos queriam se manter o mais longe possível dele. E a Bíblia nos relata essa linda história de restauração desse homem, que encontrou Jesus, e o que nós aprendemos através dessa palavra. Primeiro, Deus sempre toma a iniciativa de ir ao encontro dos perdidos. Deus sempre toma essa iniciativa. A ida de Jesus àquele lugar ali foi proposital. Ele sabia que existia lá um homem cativo e foi ao encontro dele. Afinal de contas,
Jesus mesmo disse que ele veio para libertar os cativos. A gente vê na Bíblia o tempo todo o Senhor indo ao encontro daquele que se perdeu, né? Daquele que precisa de uma restauração. Foi assim com Éden, lá no Éden, com Adão. Adão se perdeu do projeto de Deus e Deus apareceu para ele. Foi assim com Caim, quando matou seu irmão, com Abel. E foi assim quando Zaqueu subiu naquela árvore alta, né? Mesmo sendo um cobrador de impostos, mal visto pela sociedade, aonde Jesus afirmou na palavra dele que veio salvar e buscar o que se havia perdido. Muitos ali não se conformaram. Jesus vai na casa de um pecador, mas foi para os pecadores que Jesus veio. Foi para restaurar a vida deles. Então, o primeiro ponto é esse. Deus sempre toma iniciativa de ir ao encontro dos perdidos. O segundo ponto dessa palavra poderosa é: há uma luta envolvendo a vida de cada pessoa. Então, a caminho de Gadara, Jesus e os discípulos enfrentaram uma violenta tempestade. A Bíblia relata isso, para atravessar o lago e chegar até aquela região. Os discípulos estavam aterrorizados enquanto Jesus dormia. Jesus, após ser acordado por eles, repreendeu o vento, repreendeu o mar, ordenando que eles se aquietassem, e só assim eles conseguiram chegar do outro lado. Algumas situações como esta acontecem porque há uma luta pela vida das pessoas. Todos nós, quando nós nos propusemos de resgatar pessoas, vamos enfrentar obstáculos, vamos enfrentar problemas, pois o inimigo tenta impedir com que as pessoas tenham realmente um encontro com Jesus, uma mudança de vida, uma transformação de vida. O inimigo quer manter elas aprisionadas em suas prisões. Então, Jesus, certa vez, disse a Pedro: Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Lucas capítulo 22, versículo 31. O nosso adversário queria ferir Pedro e queria ferir os discípulos, assim como a nós também, mas Jesus rogou por ele, e glória a Deus, porque Jesus sempre está atento na nossa vida. Por isso que é importante a gente viver uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida na presença de Deus, fazendo bem, fazendo o que é certo, não negociando as verdades, não negociando princípios, porque o inimigo, ele quer se aproveitar de qualquer situação errada, de qualquer brecha. Então, precisamos estar vigilantes sempre. Então, há uma luta envolvendo a salvação de cada pessoa. A gente precisa entender isso. Terceiro ponto, o inimigo quer destruir vidas. A descrição da vida daquele homem gadareno é algo atemorizador. A Bíblia fala de alguém que não vivia na própria casa, morava no cemitério, não tinha nem noite nem dia, ele andava perambulando, ele era preso em correntes, ele era preso nessas amarras do inimigo. E muitas vezes essas correntes físicas eram partidas por esse homem. Olha a força que o inimigo tinha na vida desse homem. Ninguém podia dominá-lo. Nós acabamos de ler aqui em Marcos capítulo 5. Mas ele gritava muito, ele se cortava com pedras. Era uma coisa terrível a vida desse homem. E o texto deixa evidente que a causa do estado desse homem se devia a uma ação demoníaca. Ele era possuído por uma legião de demônios, e uma legião romana era composta de 6.000 soldados, para vocês terem ideia. Então, imagina-se que, quando se trata de legião de demônios, venha a ser um número muito parecido com esse. Jesus disse que o diabo é um homicida, lá em João capítulo 8, versículo 44. Então, aquele homem perdeu toda a sua identidade. Ele não fora criado para viver assim, mas as amarras do inimigo deixaram ele assim. Talvez você não esteja numa situação como desse homem, glória a Deus, mas você percebe que algo te prende, algo que te amarra, algo que não quer deixar você ir, algo que não quer te liberar, e muitas vezes leva para onde você também não deseja estar. A sensação que você tem é que algo suga as tuas forças, empurrando você para longe da sua família, dos teus. Deixe-me dizer, só Jesus pode te libertar. O inimigo, João capítulo 10, versículo 10, fala que ele veio para nos trazer uma vida em abundância, mas temos outros versículos na Bíblia que diz que o inimigo veio para matar, para roubar, para destruir, mas Jesus veio para te dar libertação e uma vida em abundância. Quarto ponto, só Jesus pode libertar-nos das trevas. Para aquela cidade, aquele homem era um caso perdido.
Talvez na sua vida tem coisas que você acha que está perdida, mas Deus pode restaurar, só Jesus pode te livrar dessa situação. Não havia mais esperança para ele, ninguém queria conviver mais com esse homem, ninguém queria mais apostar nada nesse homem, porque ninguém via esperanças. O melhor era acorrentar ele. A falta de amor ao próximo fica muito evidente nessa cidade, razão pela qual os espíritos malignos não queriam ser expulsos para outro país. Mas Jesus teve compaixão desse homem. A palavra diz, para isso, o Filho de Deus se manifestou, Jesus, para destruir as obras do diabo. 1 João, lá atrás, quase em Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. E Jesus pode, sim, Jesus tem poder. E veja o que aconteceu nas viagens missionárias de Paulo. Alguns judeus tentaram expulsar demônios sem um compromisso com Jesus, sem ter uma vida preparada, sem ter uma vida na presença de Jesus, tentaram expulsar demônios, mas foram totalmente derrotados. Olha o que a Bíblia diz em Atos capítulo 19, versículo 13. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre endemoniados, dizendo, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. E o que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu, Jesus, eu conheço Paulo, eu sei quem é, mas vocês, quem são? Então o endemoniado saltou sobre ele e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Não se pode expulsar um demônio sem ter um preparo espiritual, sem ter jejum, oração, uma vida no altar, estar 100% em dia com Deus. E essa palavra nos diz isso, Atos 19, 13. E quando aconteceu com Paulo, o resultado foi totalmente diferente. Olha só, Atos, um pouquinho para frente, capítulo 16, versículo 18. Ele continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. E no mesmo instante, o Espírito a deixou. Então, Pedro, quando vai pregar aos gentios, declara a essência do ministério de Jesus. Também diz, Atos capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, e por ele andou por toda a parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele, Deus estava com Pedro, Deus estava com Paulo. Então, muito sério para nós. Jesus deseja, Jesus quer e só ele pode libertá-lo. Os demônios, ao vê-lo, se prostraram e reconheceram nele toda a autoridade. Então, para terminar, o último tópico dessa palavra poderosa para nós nessa noite diz que a obra de Jesus é completa. Amém? Você crê? A obra do Senhor é completa. A obra da restauração de Jesus é completa. Ela não fez recalchutagem, nem apenas uma pequena melhora. Pelo contrário, ele fez tudo novo. De acordo com o relato bíblico, depois de liberto por Jesus, aquele homem, primeiro, estava assentado, ou seja, agora ele tinha paz. Podia se assentar, podia conversar, não precisava andar de um lado para o outro atormentado, né? Estava vestido, então não precisava mais ficar envergonhado. Toda a sua nudez foi coberta através da libertação que Jesus fez da vida dele. Estava em perfeito juízo, é isso que nós lemos aqui, em Marcos capítulo 5. Não era mais louco. Tornou-se uma pessoa sensata, equilibrada, que podia conviver com outras pessoas. E tornou-se uma testemunha de Jesus. É por isso que Deus te chamou, para você ser uma testemunha dele. Então, quando Jesus estava indo embora, aquele homem manifestou o desejo de ir com Jesus. Nós lemos. Então, Jesus não permitiu, mas ordenou que ele fosse contar aos outros o que Deus fizera na vida dele, que ele fosse testemunhar da vida que ele levava e o que Deus tinha feito na vida dele através de Jesus. E logo após o seu encontro com Jesus, ele já se tornou um pregador do Evangelho. Nós já recebemos tanto, estamos tantos anos caminhando com o Senhor e nós precisamos entender isso, nós precisamos se tornar pessoas que vão levar o Evangelho. É isso que Deus espera de mim e é isso que Deus espera de você. Amém, meu amado? E para terminar essa palavra, eu quero te dizer, aquele homem considerado um caso perdido por todos naquela cidade, foi totalmente restaurado por Jesus. Tornou-se uma testemunha de Jesus lá na região de Decápolis. E quanto a nós? Já tivemos um encontro com Jesus?
Tenho certeza que sim. Já fomos transformados por Ele? Sim. E se a sua resposta é não, você tem a oportunidade de se converter ao Senhor e dizer: Jesus, eu quero entregar a minha vida para você, para que tu possas conduzir ela da melhor maneira. Converta-se a Jesus e seja livre, como aquele homem foi. E todos nós que já experimentamos desse amor e desse cuidado, do poder restaurador de Jesus sobre as nossas vidas, vamos contar daquilo que o Senhor fez por nós. Todos nós temos uma linda história para contar. Amém, meus irmãos? Quero orar com você. Pai, obrigado, Jesus, por esse domingo, que já começamos a semana da melhor maneira na Tua presença. Obrigado pelos meus irmãos que estão, Senhor Deus, compartilhando essa palavra comigo. Eu te peço que a Tua bênção esteja sobre mim, sobre eles, sobre a nossa família. Meu Deus, que o Teu grande amor que nos alcançou e que o Teu Espírito Santo, Senhor, continue trabalhando em nosso coração, nos mostrando, Senhor, o quão importante é falarmos e testemunharmos do grande amor que Tu fez por nós. Senhor, precisamos ir para que outras vidas conheçam e possam também ter as suas vidas transformadas, a sua família restaurada. Pai, esse cajado está na nossa mão como discípulos, Pai. E se há algum irmão que está vendo, Senhor, esse vídeo e precisa de uma transformação, nós queremos abençoar agora, queremos te pedir que tu venha colocar as pessoas certas ao redor dele e que, Senhor Deus, eles possam realmente te conhecer e viver um novo tempo, uma nova vida, uma nova estação, uma estação de vitórias, de esperança, de perdão dos pecados que ficaram no passado e que eles possam viver o novo em ti, Pai. Eu te louvo, eu te agradeço, fica com a gente, nos direcionando e nos trazendo a tua bênção em todos os momentos, em nome de Jesus. Uma boa semana para você, que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.